E chegou numa boa hora isso. E já era para ter tido isso, essa parte do metrô só para as mulheres. Eu fiquei muito feliz, porque eles estão olhando esse lado, para a gente não ser tão abusado por certas pessoas que não têm educação. Eu estava com a minha menina no metrô uma vez e o cara assim, aproveitando. Aí eu botei a mão assim do lado, eu digo, olha. Aí ele ficou para trás assim, mas porque eu ia falar, né? Mas eu vejo muita coisa, já vi muita moça reclamando dentro do metrô. No metrô a gente só entra quem tiver muita força, principalmente na parte da manhã. Os homens ficam na porta e não deixa a gente entrar. Às vezes o metrô está vazio, mas a gente não entra. Já presenciei uma menina em pé e um cara atrás segurado no ferro, se esfregando nela. Já presenciei. E puxei ela para perto de mim, era até um adolescente. Ele olhou para mim, mas não disse nada. Eu acho a iniciativa válida. Agora, não sou de acordo de separar, porque eu acho que devia conviver todo mundo junto, civilizado, sem precisar dessa separação. Quando o Brasil inteiro estava sob a expectativa da homologação, agora em fevereiro, da delação premiada dos executivos da Odebrecht, chegou hoje, surpreendentemente, a notícia da morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. O avião onde ele estava, com outras 4 pessoas, caiu em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. A Polícia Federal já está encaminhando alguns especialistas para investigar o caso. Esses mesmos especialistas participaram da investigação do acidente do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Depois do acidente, não faltaram nas redes sociais teorias da conspiração em relação a um possível assassinato, tentativa de assassinato do ministro Teori Zavascki, já que ele era o responsável justamente pelos processos da Operação Lava Jato dentro do Supremo. A sua equipe, apesar de ele estar de recesso por conta do recesso do Judiciário, mas sua equipe permaneceu trabalhando no último mês, nesses últimos dias de janeiro, para que na volta do recesso do Judiciário, agora em fevereiro, pudesse ter todas essas delações colhidas e homologadas em relação a todo esse processo relativo ao Odebrecht. Diante disso, foi inevitável o questionamento de como vai ficar a Lava Jato daqui para frente. Vendo com alguns especialistas e juristas que se atêm à questão, vendo até mesmo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o que se vê são 2 possibilidades de imediato. Uma, que é o que diz mais a lei propriamente dita, é que na morte de um ministro do Supremo, o atual presidente da República, neste caso Michel Temer, tem o direito de indicar um novo ministro para esse posto que se tornou vago. E a partir daí, essa pessoa, esse jurista, assumiria todos os processos que estavam nas mãos do ministro Teori Zavascki. Porém, uma grande pressão, diante até mesmo de que o PMDB é um dos partidos principalmente citados junto com o PT e outros, mas o PMDB também está no coração dessas delações que vêm ocorrendo da Lava Jato. Pessoas ligadas ao presidente Michel Temer já estão dizendo que ele não deve demorar a indicar esse novo ministro do Supremo. Do outro lado, no próprio Supremo, já há uma movimentação, o ministro Marco Aurélio já deu esse indicativo de que a Casa precisa, que a Corte precisa decidir entre eles quem seria esse ministro para suceder essa questão da Lava Jato. Então, os próximos dias serão cruciais para saber como ficará e qual será o futuro da Lava Jato no país. Uma semana marcada por protestos que revelam o descontentamento de uma população que sofre com a insegurança e com a falta de um bom serviço quando o assunto é transporte público. No último dia 13, foi aprovado o reajuste de 14,26% nas passagens de ônibus no Grande Recife. O professor de transporte do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, Maurício Andrade,
faz um balanço sobre transporte público na região metropolitana. Nesta parada de ônibus em frente à área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco, começava a última viagem da estudante Camila Mirelle Pires da Silva, de 18 anos. A gente foi subindo no ônibus, quando a gente subiu pela porta do meio, ela também subiu e a mochila dela ficou presa. O ônibus seguiu viagem e na outra parada, ele queimou a parada e ainda em movimento, mais à frente, ele abriu a porta de trás, ainda em movimento, e ela foi arremessada. Arlington Lima dos Santos, de 20 anos, o aluno do segundo período de Biologia da Rural, foi jogado de um ônibus da empresa Veracruz quando tentava pegar o coletivo para ir para casa. É evidente que o transporte opera com muitos problemas, né? O excessivo tempo de deslocamento, o excesso de lotação dos veículos, né? A irregularidade no cumprimento de viagens. Então, tudo isso afeta diretamente os usuários. Grande parte do nosso sistema de transporte por ônibus, ele convive com o trânsito em geral, né? Mesmo os BRTs que foram aí implantados, eles continuam com esse mesmo tipo de problema, quer dizer, ligeiramente menores, porque alguns corredores têm um pouco mais de liberdade, mas sempre com o tráfego de veículos em geral atrasando as viagens do transporte público. O que fazer para melhorar esse quadro, né? Uma das questões essenciais é concluir o que começou. Os BRTs, que estão aí pela metade. Os terminais de integração, que estão aí incompletos, o da São Martim, o aqui da BR-101 e vários, né? A outra questão é avançar com as faixas azuis, continuar, né? Eu acho que fizeram, deu resultado, a gente também tem pesquisa que mostra isso, né? Certamente com isso, com aumento médio de velocidade, talvez nem precise aumentar a frota. Essa frota que está aí atende, né? Até porque também a gente está passando um fenômeno que é o inverso do que estava acontecendo nos anos, até 3 anos atrás, crescimento econômico. Crescimento econômico aumenta demandas, né? Infelizmente de transporte individual, não de transporte público. O transporte público diminui com o aumento da renda, né? Isso, infelizmente, é um fato, porque ele é considerado, por quem usa, um serviço inferior, de baixa qualidade, e aí as pessoas, na hora que a renda aumenta, saem dele, né? Então, mas como não é desejável que a renda das pessoas caia só para as pessoas continuarem cativas do transporte público, é preciso melhorar o transporte público para ele ser considerado não um serviço de baixa avaliação, que as pessoas querem fugir dele na primeira oportunidade que puderem comprar o seu carro, a sua moto, que é o que vem antes, né? O entorno do Recife é um grande cordão de morros e mora 500 mil pessoas nessa região. Ou seja, 1/3 da população, ou quase isso, mora numa região onde as pessoas têm dificuldade de acessibilidade ao transporte público. Poucas ruas passam ônibus. A maior parte delas, e acho que até Casa Amarela, não estão integradas ao SEI ainda. Quer dizer, tem até um problema de tarifa também, porque eles terminam muitos usando mais de uma tarifa para circular no SEI. Agora o Vale A custa R$3,20 e o Vale B R$4,40. Ou seja, não teve tarifa única e o valor de R$2,15 não existe. Foi o estelionato eleitoral do senhor Paulo Câmara. O povo não é bobo, aumento de passagem é roubo. A primeira coisa que a gente observa é que falta transparência. Por quê? Porque os números têm que ser colocados. A própria legislação coloca que a legislação tarifária tem que ser simples, compreensiva, transparente, né? E ser dado publicidade ao processo da discussão das revisões tarifárias. Então, tudo o que efetivamente não acontece. Outra questão importante também na lei, a necessidade da participação social no planejamento e nas questões vinculadas a questões tarifárias, etc. Isso tudo, me parece que existe, mas não existe no nível de equilíbrio necessário, não é? Essas discussões dos conselhos que são feitas, reuniões e tal, não chega à população
as atas, não chegam os dados que embasaram. O que chega são notícias. Por exemplo, que a nossa tarifa ainda é mais barata do que a tarifa de São Paulo, do Rio, de Salvador, de não sei mais aonde. Que talvez até seja. Então, mas a gente, quando discute tarifa, não está discutindo se a minha tarifa é mais barata do que a da cidade próxima. Mas se essa tarifa é justa, se essa tarifa ela é módica para o usuário, e claro que vai haver um afastamento entre o que é o custo real e o que se pode pagar. Porque tem uma coisa que a lei coloca, é que o transporte público ele não vai ser remunerado apenas pelo usuário direto, ou seja, pelo cara que entra na parada e sobe e paga a tarifa, ou paga convênio, ou coisa assim. O transporte, por ser de interesse público, geral e econômico, ele pode, e está na lei isso, pode e deve ser financiado também pelo beneficiário indireto. Ou seja, aí a lei não é muito clara, mas a gente sabe que o beneficiário indireto é a atividade econômica, que através dela você pode criar tarifas ou taxas, por mais que a gente também não queira defender aumento de impostos no Brasil, né? Ou seja, a gente pode estar vivendo um momento onde todo mundo grita, todo mundo briga e ninguém tem razão. E agora, então onde é que está a responsabilidade pública? É encontrar uma saída para isso. Tem instrumentos legais para isso, né? Agora, é preciso que a população, a sociedade, ela se conscientize desse problema, efetivamente reconheça que o transporte público é essencial, como a lei diz. É essencial para quê? Para que a cidade funcione, para que as pessoas vivam, que as pessoas vão à escola, que vão ao trabalho, que comprem, que se divirtam, porque um corpo que não flui, ele está morto. Então, é responsabilidade pública, é responsabilidade da sociedade permitir a vida. E permitir a vida é permitir que haja uma política de transporte, de tarifa, que faça isso ser viável. Se essa política precisa de subsídio público, claro, transparente, que a sociedade aceite isso e debata e diz, não, vamos fazer isso. Agora, quantas eleições a gente tem visto aí que esse assunto nem é discutido? Todo ano, política de tarifa de transporte gera uma crise, todo ano. A gente sabe quando é janeiro, fevereiro, é uma crise, protestos justos, outros justos, mas exagerados. No fundo, no outro ano volta a mesma novela, com o mesmo capítulo apresentado do mesmo jeito. O enredo não muda e deveria mudar. Deveria mudar. Agora, só muda se esse tema entrar na agenda do ano todo, e não a agenda da crise, e depois ela é superada por outra crise, por outro assunto, e aí vai e não termina nunca.